Olá, eu sou o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar de um tema importante, né? Folhas de figueira ou túnicas de pele. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like, compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. É muito importante. Então vamos à oração de hoje, em seguida esta mensagem lá no livro do Gênesis. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença no dia de hoje, para glorificarmos o Teu nome, para exaltarmos sim o Teu nome, que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de reverência. O Teu nome, meu Deus, que está acima de todos os nossos nomes. Pai bondoso, Pai santo, Pai maravilhoso, Pai da glória, Pai do impossível. Neste instante em que oramos pela obra missionária, Senhor, nos 4 cantos da terra, a obra das missões que se apresentam no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, no continente americano, Senhor, todas as Américas, também na Oceania. Que o Senhor possa levantar uma geração de homens, de mulheres, de obreiros, de obreiras compromissados com a palavra verdadeira, a comunhão plena do Espírito Santo, para buscarmos almas, para ganharmos almas, para realmente evangelização, a evangelização do mundo que estamos vivendo, porque o dia está se aproximando, o glorioso dia do Senhor, o dia da vinda do Filho do Homem. Então, neste momento de oração, neste instante de clamor, em que nós te pedimos, em que nós te clamamos, te buscamos e imploramos pelo teu nome. Peleja, meu Deus, peleja por nós, em nome de Jesus. Eu te apresento a pessoa que se encontra enferma, aquele que está num leito, meu Deus, no hospital, ou até mesmo na sua casa. Que entre nesta casa, neste lar, saúde, entre paz, entre refrigério, entre a bênção do Senhor. Eu quero te apresentar também no momento em que nós oramos, todos os casais, filhos, filhas, Pai maravilhoso, enxugue as lágrimas desta mãe, deste pai que chora, desta mãe que derrama lágrimas, meu Deus, por um filho, por uma filha que se encontra no mundo das drogas, do crime, da violência. Tu és o Deus que pode transformar as vidas. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero apresentar também todos os ministros da Tua Palavra, de todas as denominações, todas, meu Pai. Os verdadeiros, é evidente, os sinceros, naqueles homens que pastoreiam o rebanho de Cristo com amor, que pastoreiam preparando o rebanho para o dia da vinda do Filho do Homem. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, porque cremos no poder da Tua Palavra, na simplicidade da Tua Palavra. Em o nome do Senhor Jesus, que a bênção, a cura, a porta de emprego possa se abrir, a libertação desta opressão, desta angústia, desta amargura, em nome de Jesus, saia da vida desta pessoa e que entre a paz e a bênção de Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos em oração no dia de hoje. Enxugue as lágrimas desta pessoa, meu Deus, e atende o clamor desta pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te clamamos hoje.
Querido e querida irmã, aqui do canal Uma Visão Além, o nosso objetivo é missionário, é evangelização. Então se inscreva no canal, fale desse canal para mais pessoas. Mas vamos, meus queridos, ao tema de hoje: folhas de figueira ou túnicas de pele. Gênesis capítulo 3, do verso 7 até o verso 21. Ao ler os primeiros capítulos, meu irmão e minha irmã, do livro de Gênesis, você encontrará um relato preciso do começo do mundo. Encontrará uma breve história de como tudo começou. E Deus fez o mar, Ele fez as estrelas, Ele fez a lua, Ele fez o sol e o colocou na posição certa. Ele fez a terra com todas as suas montanhas, vales, mares, árvores e flores. Ele fez animais que habitavam na terra e acho que ele deve ter se divertido um pouco, com parte da criação. Porque olha como ele fez o avestruz, o camelo, depois ele fez o macaco, para nos mostrar como poderíamos ser. Então ele fez algo que nunca havia feito antes, algo diferente, tão diferente, que o universo inteiro tocava o segundo violino. Ele fez o homem, ele fez a sua própria semelhança e a sua própria imagem. As palavras semelhança e imagem, amados, de forma alguma indicam que o homem foi feito como um pequeno Deus, ou que ele possuía uma natureza de divindade ou deidade, mas implicava que o homem foi feito sem pecado, um verdadeiro representante de Deus e uma semelhança da própria natureza de Deus. Não é a semelhança e a aparência física, tá, meus queridos? E o homem foi criado, meus amados, segundo Deus, em justiça e verdadeira santidade, significado por essas duas palavras: toda a perfeição, como sabedoria, verdade, inocência, poder, entre tantas outras, As palavras imagem e semelhança têm basicamente o mesmo significado. E então Deus criou a mulher e ambos viveram em um lindo jardim chamado Éden. Era uma utopia perfeita, um paraíso ou um paraíso na terra. O homem recebeu o domínio sobre todos os répteis. Sua vida estava cheia de alegria, paz, contentamento, e de nada ao seu redor era maculado ou imperfeito, nada. Mas a grande obra-prima de Deus recebeu o dom da escolha. E aqui está o nosso problema, e o problema de muitas pessoas. Enquanto obedecessem o seu Criador, receberiam o paraíso eterno aqui na terra. Mas Deus colocou uma árvore no meio do jardim. Se eles escolhessem comer naquela árvore, eles perderiam seu lugar com Deus. Eles morreriam, e não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E o pecado foi apresentado ao homem pela primeira vez. O pecado os separou de Deus. O pecado quebrou o seu relacionamento com Deus. O pecado trouxe condenação e culpa. Até aquele dia, eles não sabiam o que era o pecado. Eles não tinham ideia do que era a condenação e culpa. Mas neste dia, eles sentiram as terríveis consequências do pecado e da morte. Sua alegria foi substituída por tristeza e culpa. Sua paz foi substituída por medo e condenação. Seu contentamento foi substituído por ansiedade. Confusão e vergonha foram engendradas, porque a inocência foi perdida e a culpa contraída. O início do pecado traz o início da tristeza. Satanás procura associar o pecado com prazer, com Eva, boa para se comer, agradável, desejável. A primeira reação ao pecado costuma ser positiva. Você procura atrair os outros para acompanhá-lo.
Eva deu a Adão e ele também comeu. As coisas não mudaram desde o início. O pecado ainda parece divertido no começo, parece ser desejável. O resultado final ainda é tristeza. Aí Deus associa o pecado com a tristeza. Como Deus explicou as consequências do pecado 3 vezes, ele mencionou a tristeza. Embora o pecado, meus queridos, possa dar prazer por um tempo, sua reação líquida é tristeza para sempre. Pense nisso. A tristeza no mundo hoje dá testamento contra o pecado. Não experimentemos uma única tristeza, que, se rastreada, encontraremos suas raízes no pecado. Tristeza da morte, uma das marcas do céu, sem tristeza. Com a ausência do pecado, a ausência de tristeza. Os aventais de folha de figueira foram o início das tentativas do homem de cobrir sua culpa. Olhando para o homem hoje, seria divertido se não fosse tão trágico. Raspe a cabeça, vista vestes brancas, dance os cantos ao som dos símbolos dos dedos, sente-se em posições grotescas, plante bananeira, cante, enfim, etc. da coisa. Alguns vendedores ambulantes astutos, percebendo o desejo inato do homem de expiar a sua culpa, transformam essas pessoas em mercadores, né? Como Deus vê todos esses alto esforço para ser melhor, sua justiça é como trapos de imundícia. Hoje, ou confiamos em nossas obras ou na obra de Deus. Folhas de figueira costurada, que maneira esfarrapada de cobrir seu corpo nu. Então, certamente eles não podem durar muito antes de secar e cair. E em breve você precisará de outra coisa. E Deus deu a eles túnicas de pele ou casacos de pele. Que contraste quando Deus cobre a nudez do homem. O homem se esforça para cobrir sua própria. Deus deu a ele, foi um presente de Deus. O primeiro encobrimento do homem foi o seu próprio trabalho, não serviria. Hoje, ou confiamos em nossas obras ou nas obras de Deus. Túnicas de pele. Isso significa que Deus tinha que matar os animais. Talvez eles tenham visto Deus matar os cordeiros para tirar suas peles. Aqui nasceu o conceito da necessidade de um sacrifício para cobrir o pecado. Tudo isso ansiava pelo sacrifício perfeito de Deus. Claro, meus queridos, que de uma vez por todas proveria a cobertura perfeita para todos os nossos pecados. Mas, queridos irmãos e irmãs, qual é a conclusão? Eu não poderia pagar pelos meus pecados. Eu não tinha como esconder meus pecados diante de um Deus justo e santo. Meus pecados estão expostos diante de Deus. Nenhuma quantidade de folha de figueira poderia esconder meus pecados. Nenhuma quantidade de religião poderia esconder meus pecados. Nenhuma quantidade de obras poderia justificar meus pecados diante de Deus. Mas um cordeiro inocente foi sacrificado e foi chamado Cordeiro de Deus. E João profetizou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse Cordeiro você encontra perdão, justificação, redenção, esperança, reconciliação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode estar se escondendo atrás das folhas de figueira hoje. Você pode estar se escondendo atrás da religião do pai e da mãe. Você pode estar se escondendo atrás do seu cartão de membro, se escondendo atrás de alguma religião, se escondendo atrás da sua justiça própria. Mas há apenas um caminho para Deus, e é através do sangue derramado pelo seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nenhuma quantidade de folhas de figueira esconderia sua culpa e pecados diante de um Deus santo e justo. Pense nisso. O que pode levar meus pecados,
Nada além do sangue de Jesus. Só Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no dia de hoje. Graça e paz.